Boa noite a todos, né? Estamos a distantes, como fala fisicamente, mas espiritualmente estamos próximos, né? Bom, o tema do estudo de hoje é um tema que o jovem, né, de um modo geral, quando ele se toma consciência de si mesmo diante do papel que ele representa no mundo, né? Então, a gente começa a se perguntar, quando é que a gente, de modo geral, começa a sentir estar com Deus? É um fato interessante a gente perceber que alguns já começam nesse processo já na juventude ou no berço, assim que começam a tomar consciência dos primeiros dias. Mas outros, muitos de nós, só quando a madureza fala por si só. André Luiz, ele chega a comentar que todo jovem que se empenha no bem, ele vai ganhar a vitória na madureza. Então, não é desperdício nosso, não é perda de tempo a gente estar dedicando a nossa vida às causas religiosas. O que nós percebemos? Que no mundo, os convites são todos outros. A juventude, né, essa fase que nós consideramos como sendo a juventude, é a fase em que nós temos as maiores dúvidas. A gente acha que o jovem é aquele que não tem preocupação com nada. Na verdade, as preocupações dos jovens são as maiores. Porque nós, quando somos jovens, né, nós não temos certeza de qual profissão iremos seguir, com qual companheiro ou companheira iremos continuar a caminhada, se teremos filhos ou não, se teremos algum trabalho que tornará possível um dia ter uma casa, um dia ter algum conforto. Nós temos medo das responsabilidades que nos são, às vezes, imputadas, ou que nós teremos que assumir algum dia. Então, a época da juventude é uma época de insegurança. Temos todas as forças do mundo, temos o vigor físico, temos a força para continuar a caminhada, mas também temos os medos e as incertezas. O universo, para a gente, parece algo agressivo. O véu do esquecimento do passado começa a se romper, e nós começamos a perceber a existência em nossas vidas de tendências, de hábitos de um passado. Às vezes a fuga é a melhor solução, a fuga da responsabilidade. A gente começa a caminhar e tender a ir para campos de vou aproveitar a vida porque a vida é curta. Essa frase lá no fundo já demonstra para nós que nós estamos cientes de que não estamos seguindo o caminho correto, o caminho certo. E que muitas vezes estamos correndo risco, às vezes até do exílio do planeta Terra. Quando a gente percebe esse tipo de coisa, a gente começa a ter a tendência de falar, né? Deixa eu aproveitar a vida porque a vida é curta. Mas o convite hoje para todos os jovens, para os pais de jovens, né? Para aqueles que vão ter jovens no futuro, e para nós que ainda nos sentimos jovens, é que não há nenhum tempo exato para começar na vida cristã. Nós podemos começar como velhos, como novos, né, ainda crianças, ou nós podemos começar na vida cristã próximo do desenlace, próximo do desencarne. O ideal, quando começamos novo, é que temos todo um caminho, um campo a percorrer, e não sentimos, às vezes, aquele cansaço. É fácil um jovem dedicar boa parte do seu tempo à doutrina espírita. Mas a gente consegue e começa a observar um fenômeno que acontece mundial, não só nas casas espíritas, mas até às vezes nas universidades. Um esvaziar do local de saber, de crescimento e de aprendizado religioso. Nós observamos as universidades, dia após dia, tendo baixa de alunos nas suas inscrições, programas de aprendizado, de crescimento, e aí a gente se pergunta, o que está acontecendo que está deixando nossos jovens tão desesperançosos e sem a perspectiva de continuar seus estudos ou continuar seu aprendizado? Nós sabemos que nós temos ali por trás um mundo bastante chamativo,
eu me refiro à internet, que tem todas as suas facilidades. E a gente começa a competir, né, em estarmos uma hora na reunião espírita, dentro de uma casa espírita, ou estarmos uma hora nas redes sociais, onde a grama verde do outro nos incomoda, porque queremos a grama verde dele para nós, né? Tipo assim, a gente sempre se contenta, a gente sempre começa a ver o próximo como sendo, obtém tudo que a gente não tem. A gente não percebe que as redes sociais às vezes mostram a grama verde, mas esquece de mostrar também as lutas. Ninguém posta, né? Olha eu aqui no trabalho hoje, né? Alguns até postam, mas na maioria das vezes, olha eu aqui na praia, olha eu aqui nas montanhas, na cachoeira, olha eu na viagem fora do país. E quando a gente observa esse universo que acontece às vezes 1, 2 dias por ano, né, um final de semana, e a gente sabe que nós temos mais de 300 amigos, então parece que isso é uma constante de todo mundo, porque a gente sempre vai estar vendo algo disso em relação aos nossos amigos. Nós não paramos para perceber que às vezes são postagens do passado, ou são postagens com fala de momentos que depois, na semana seguinte, não temos mais, né? Então, porque a pessoa volta à vida normal do trabalho. E aí a gente começa a entrar numa insatisfação. O Chico Xavier, ele comenta e fica um alerta para nós, dizendo que o problema do começo desse novo milênio não seriam as guerras, não seriam as doenças, e que então nos preocupa, né? A gente está vendo hoje a questão da guerra da Ucrânia, onde a Rússia, de uma forma deliberada, resolveu agir contrária à lógica e ao bom senso de um planeta civilizado, um planeta globalizado, né? Lógico que houveram interesses ali por trás, não só dos russos, mas houve interesse também, às vezes até de alguns atiçando ali, tentando fazer acordos que fizeram com que culminasse a guerra. Nós vemos atualmente, né, uma tentativa também de instabilizar Taiwan, né? Para a gente entender rapidamente, em um minuto, o que é a história de Taiwan. Taiwan pertencia à China. E aí, quando a República da China foi estabelecida e caiu no Império, eles dominavam toda a China. Em 1948, quando houve a reforma Mao Tse-tung, né, que houve a questão do comunismo entrando na China, aqueles que eram contrários ao regime fugiram para Taiwan. Então, Taiwan ficou sendo, como fala, a parte, né, ficou com um regime que foi, inclusive, considerado pela ONU até 1971. Em 71, a China, comunista, foi aceita pela ONU. Em 75, pelos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos começou a defender Taiwan, porque sabia que ali estava o berço do capitalismo, ainda que um dia surgiram na China. Então, quando a gente vê essa história, a gente vê hoje, tipo assim, a China querendo reintegrar uma parte dela que já foi dela, né, na época. E nós observamos, lógico, as pessoas que estão em Taiwan querendo manter aquele mesmo tipo de vida que mantinham no passado. Então, nessa situação, não tem lado certo, não tem lado errado, não tem ninguém que possa dizer o seguinte, esse lado é o lado agressor, aquele lado é o lado agredido. Ambos ali têm pendências porque foram, como fala, questões de tratados que aconteceram lá como fala, em 1950, houve reconhecimento da ONU, etc. Mas não é o caso aqui. A gente só falou para a gente situar. Então, quando a gente vê uma situação em Taiwan, ali é preocupante. Então, nós, espíritas, temos que começar, né, a vencer esses desafios e começar a orar pelos nossos irmãos chineses, nossos irmãos de Taiwan, que são chineses também, mas de Taiwan. Nós temos que orar pelos nossos irmãos russos, nós temos que orar pelos nossos irmãos ucranianos, nós temos que orar agora pela Europa, que vai entrar numa crise energética, né, com o fim do fornecimento do gás da Rússia para eles. Então, o que acontece? Nós temos que, de certo modo, nós espíritas, lembrarmos que todos nós, jovens ou não, principalmente os jovens,
somos os sentinelas da luz do tempo. Então, o que é isso que você acabou de falar? É uma mensagem que nós temos do Emmanuel. Eu vou abrir ela aqui, no livro Esperança e Luz, de autores diversos. Nós temos o texto As Sentinelas da Luz do Santuário, né? E olha que interessante, que é isso que nós observamos, que o jovem está tendo medo atualmente. É essa sensação que está surgindo nos nossos jovens, que fazem com que eles tentem desligar. E aí aquela advertência que o Chico falou, que não seriam guerras, nem doenças, nós tivemos a Covid, aí não era um problema desse agora, e as guerras que nós estamos tendo agora também não era um problema. O Chico Xavier advertiu que o problema desse novo milênio seria o suicídio infantil e juvenil. Então nós, espíritas, como sentinelas da luz do santuário, temos que saber que bandeira que nós vamos levantar e como levantar esse jovem. Isso aqui se aplica à política, à visão política atual que nós estamos vendo no planeta Terra, né, com polarizações, se aplica às questões de guerra, se aplica às questões de doença. Então, vale a pena a gente ler, e eu vou pedir permissão para vocês para estar lendo, acredito que vocês estejam acompanhando o texto, se não, vocês abram o microfone, por favor, informe se eu sumir a tela. O texto é o seguinte: a tempestade avizinha-se nos horizontes políticos e sociais do mundo inteiro. Todas as vozes falam de um perigo iminente, e todos os corações sentem algo de estranho no ar que respiram. Fala-se no coletivismo, recolhendo-se cada qual no exclusivismo feroz. E fala-se de nacionalismo e de pátria, dentro do mesmo conceito de egoísmo e de isolamento. Então, nós não podemos mais falar ao Brasil tudo e ao restante do mundo nada. Nós não temos que mais correr atrás dessa visão de patriotismo acima das outras nações. Os chineses são nossos irmãos, os russos são nossos irmãos, os americanos são nossos irmãos, os ucranianos são nossos irmãos, os alemães e os brasileiros, os africanos, aqueles que sofrem na África, os nossos vizinhos da América Latina, são todos nossos irmãos. Quando a gente fecha nesse nacionalismo, nós fechamos no egoísmo que quer justificar o isolamento. Então, nós custamos muito para construir a globalização, para agora a gente falar o seguinte: não, nós não queremos mais a globalização. Lógico que nós vamos ver correntes no plano espiritual, não querendo a globalização, porque a globalização significa, muitas vezes, variância de região de poder. Nós sabemos que hoje o mundo inteiro depende da China em questão de fabricação. E isso pesa sobre os Estados Unidos, que vem perdendo seu poderio a cada ano. Então, para alguns espíritos, e às vezes até alguns encarnados, que se veem diante dessa possibilidade de perder poder, começam a fomentar a necessidade de uma guerra para dividir. Então, nós espíritas temos que correr atrás, não de uma guerra para dividir, mas correr atrás de uma união. Se o Emmanuel está pedindo para a gente deixar de lado esse nacionalismo egoísta que a gente só pensa em nós, e pensarmos mais como humanidade, o que ele sugere no lugar? Esse extremismo caracteriza um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos dessa época de transição. Então já é esperado que isso aconteça em qualquer momento de transição. Não vamos nos ficarmos agitados. Apesar, porém, da sua complexidade, esse fenômeno pode ser definido como uma angústia generalizada do homem, nas vésperas de abandonar a sua crisálida de cidadão. Todos os acontecimentos que abalam o planeta, espalhando nos seus recantos mais remotos uma onda de revolucionária e regeneradora, significa o trabalho intenso e difícil da laboriosa gestação do novo organismo, de leis pelas quais se regerão mais tarde o Instituto Terreno. Então, a mudança é necessária e vai acontecer. Ditadores e extremismos são expressões transitórias dessa fase de experiência dolorosa, porque a verdade é que o cidadão da pátria
será substituído pelo homem fraterno, irmão dos seus semelhantes e compenetrado nos seus deveres de amor. Então a gente vai deixar de lado aquelas questões de olhar só para nós, para os nossos núcleozinhos, para os nossos irmãos que falam a mesma língua, que falam, que têm a mesma característica, às vezes até física. Vamos olhar para todos, aqueles que são diferentes, aqueles que são iguais, aqueles que têm orientação religiosa, sexual, social, são diferentes de nós temos que aceitá-los e saber que são nossos irmãos. Já chega a época em que nós temos que falar que todo mundo que se destaca ou que é diferente deve receber martelada, como se tivesse aquela tábua. Aquele prego de destaque é o que leva mais martelada, né? Nós vamos observar que todos ali agora, naquela tábua, né, já não são mais pregos homogêneos. Cada um é diferente, cada um tem sua particularidade. Então não vale mais a pena a gente, como sociedade, querer martelar aquilo que a gente considera como sendo um pouquinho diferente, né? Nós vamos aceitar que os outros possam agir e ser diferente. Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das fórmulas patrióticas da atualidade. Mas as democracias avançadas guardam na sua estrutura a semente desse novo luminoso porvir. Todavia, se falamos com respeito a esse assunto, é para dizermos aos nossos irmãos espiritualistas que eles são as sentinelas da luz do santuário, à maneira dos antigos heróis que guardavam as primícias do fogo sagrado. Então, nós estamos nessa situação. E que fogo sagrado é esse? Senão as verdades eternas, aquilo que vai nos dar a alegria de viver, que vai trazer de novo o jovem para os nossos convívios, com a alegria de trabalhar, de estar incessantemente fazendo o bem e o trabalho no bem. Na hora das sombras, quando a subversão ameaçar o planeta, compete-lhes fornecer o testemunho da sua fé, um penhor de segurança para as gerações do futuro. Quando nós formos defender esse homem fraterno, nós vamos levar pedradas, é natural. Mas nós temos que continuar, porque esse é o caminho que nós temos, e o único, aquele que vai trazer a redenção para nossos espíritos mesmo. A tarefa do Espiritismo está, portanto, a distrita realização de um homem interior, dentro de um novo conceito de fraternidade. Fora desse princípio, ou seja, esse princípio de fazer surgir dentro de nós um homem novo, fora desse princípio, as atividades de cada qual será como folhas volantes, dentro do seu caráter dispersivo, porque todo o nosso esforço está em enquadrarmos, amarmos uns aos outros. E é essa fórmula que deverá apresentar a bússola das atividades do espiritualista sincero, aos quais, com seus abençoados sacrifícios, serão os engenheiros sociais dos templos do porvir. Então, olha que texto lindíssimo. É um texto muito aplicável agora, à situação que nós estamos vivendo, né, de uma nova eleição. É aplicável às guerras que nós estamos observando, essa guerra, por exemplo, da Rússia com a Ucrânia na Europa, a guerra que às vezes ainda vimos o rumor dela, podendo acontecer talvez na Ásia, mas como Jesus disse, né, haverá rumores de guerra, mas não será o fim. Nós sabemos que nós vivemos e estamos vivendo graças à misericórdia de Deus. Tudo nós fazemos e vivemos conforme a misericórdia de Deus. Então vamos confiar absolutamente nessa particularidade. Eu deixei aqui alguns textos que seriam textos importantes para a gente estar trabalhando hoje. Lógico que não é possível a gente trabalhar todos os textos, mas eu vou mostrar para vocês
para que depois vocês possam, em casa, lê-los, né? Então, nós temos, por exemplo, para o jovem, nós temos a carta a um jovem, tá? Em Cartas do Altar, de autores diversos. Esse é do nosso querido Emmanuel, de novembro de 1976, certo? E nós temos também ao companheiro juvenil, que é do Correio Fraterno. Essa carta é do irmão X. Traz mensagens bonitas, né, para o jovem. Nós observamos também como nós que lidamos com jovens, né, sendo pais, sendo coordenadores de mocidade, de reunião espírita, de reunião mediúnica, de reunião de mocidade. Então, como nós lidamos com jovens, né? Nós temos essa que nós acabamos de ler, jovens, que foi em relação à questão 218, né, do Livro dos Espíritos, e nós observamos em Religião dos Espíritos esse comentário. E nós temos também, né, esse é o que nós acabamos de ler, né, que é o Sentinelas da Luz do Santuário. Nós temos no Escrínio de Luz um texto, né, do Emmanuel sobre a questão, sempre está escrito assim, né, sobre mocidade, né, e nós temos a mocidade também no Caminho, Verdade e Vida, escrito por Emmanuel. Ele trabalha um texto de Paulo de Tarso, segundo as cartas aos Timóteos, 2, versículo 22. Ficou legal, ficou tudo 2, para fácil guardar, né? Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Essa questão de foge também os desejos da mocidade tem a ver com aquela situação em que nós comentamos antes, né, sobre tentar aproveitar ao máximo a questão da vida. Quem aproveita a vida é quem vive no Evangelho, porque reduz a distância entre a gente e o plano espiritual superior. Nós não sabemos como nós saímos quando reencarnamos, de onde nós viemos. Se nós viemos do umbral, se nós viemos de câmaras edificadoras, se nós viemos de trabalhadores do nosso lar, que estão lá, ou da cidade espiritual, estão lá por misericórdia e por trabalho de outros, se nós já estamos lá porque nós já somos considerados cidadãos da cidade espiritual. Mas o conselho que nós observamos, que foi dado, por exemplo, para Alcino, o espírito de Alcino, antes de Alcino reencarnar, para poder ajudar a família, ajudar o Carlos, né, naquela missão maravilhosa que ela fez de ser o bem, é que ela já estava na constelação de Sírios, e o guia espiritual dela falou o seguinte: olha, você está numa condição muito boa, você vai voltar à Terra, mas não sabemos se ao final da sua reencarnação, agora como Alcino, né, que estou falando para a gente ter uma noção de quem dessa nova reencarnação que você vai ter, se você vai ter condição de voltar para cá após seu desencarne imediatamente. Ela iria voltar algum dia, mas está vendo que ela corria risco? Então, o que acontece? Nós não sabemos de onde a gente veio, mas todos nós temos total certeza de onde nós queremos ir. Para onde nós queremos ir assim que nós desencarnamos. Nós queremos ir para a cidade espiritual superior. A questão é, nós vamos fazer por merecer estarmos lá? Quem vai, às vezes, para um umbral, quem vai é aquele que saiu, né, do plano espiritual numa condição e voltou numa condição inferior. E se essa condição inferior a uma cidade espiritual, ela está no limite do umbral, você volta para o umbral mesmo, né? Se Alcione voltasse, ela voltaria para uma cidade espiritual não tão avançada como foi, mas eu acho que ela conseguiu alcançar, com auxílio, cidades até mais evoluídas. Então, o que a gente observa é que é esse tipo de coisa que a gente fala o seguinte ao jovem: eu vou aproveitar a vida e depois eu me preocupo quando eu for mais velho, com as questões espirituais. A pergunta é, será que nós teremos essa beleza de podermos ter velhice no corpo físico?
Então temos que aproveitar todo momento, que a gente não sabe se nós vamos desencarnar amanhã, né? Então a filha fala assim, se eu soubesse que eu ia desencarnar amanhã, eu tinha trabalhado hoje. Então a gente tem que trabalhar como se não soubesse. Eu não sei quando que eu vou desencarnar, né? Inclusive ontem eu vi o filme do Arigó, né? Predestinado, Arigó, tem uma outra coisa, né? Qual o título, cara? Arigó e Dr. Franz. E eu gostei muito do filme, eu recomendo, vale a pena assistir, porque a gente vê a grandeza de caridade do Arigó que a gente não conhece. Essa parte caridosa, a gente conhece o Arigó das operações mediúnicas, das operações com faca, enferrujada, que era necessário naquela época para despertar as pessoas. Quer dizer, quantas pessoas ele foram despertadas, né? 2 milhões de pessoas foram atendidas por ele em 20 anos. Então, foram 2 milhões de pessoas que tiveram a sua vida mudada por uma coisa que é inegável. Eu estou vendo aqui fisicamente. E essas coisas, às vezes, chamam a atenção, né? E aí, o que acontece? Vou parar um pouquinho o compartilhamento aqui, porque a gente volta compartilhando novamente. Então, o que acontece? A gente verifica que realmente houve um trabalho muito grande da espiritualidade para lá. E ele sabia que ia desencarnar. E como ia desencarnar, e foi avisado que só tinha mais um ano de vida ali. Então a gente percebe o seguinte: continuar fazendo caridade, fazendo bem, ajudando o próximo, sabendo que vai desencarnar é uma coisa difícil. Ele continuou trabalhando no bem, mas muitos de nós talvez revoltaríamos, né? Não quero mais saber, não vou revoltar, porque eu não tive o que eu queria, né, ter, né? Bom, então, o que nós percebemos? Quando Paulo nos traz essa mensagem forte também aos desejos da mocidade, esses desejos que não são equilibrados. Agora, tem outros desejos que podem ser equilibrados dentro da própria mocidade. Né? Aquele trabalho de querer fazer, mudar o mundo, de se esforçar. São desejos que nós observamos no jovem, que o jovem quer mudar o mundo, que esse a gente não deve fugir. Mas, como a gente viu naquele outro texto, nós temos que mudar a nós mesmos, temos que fazer a mudança interior em nós mesmos, né? Então, nós temos o texto do Emmanuel, né, que, na questão do caminho, verdade e vida, que ele fala sobre a mocidade, que ele traz todos os atributos, toda a grandeza do ser jovem, das suas capacidades, né? E aí ele termina dizendo o seguinte, que a mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, é a época que nós temos que falar o seguinte: tá, jovem, você tem todo o trabalho no mundo? Tem. Vamos, então, agora continuar nessa luta junto ao Cristo, trabalhando na seara do Cristo. A gente tem um detalhe interessante em relação a isso. Aqui em Leopoldina, a gente observa isso. A gente vai numa mocidade, a gente encontra lá 10 jovens. Aí a gente volta depois de 3 anos, 4, e encontramos 10 jovens. Mas os 10 jovens, depois de uns 3, 4 anos naquela mocidade, não são os 10 jovens de 3 anos atrás. Porque muitos saem para estudar. Nós temos cursos superiores aqui na cidade, mas a gama de cursos superiores aqui na cidade é bem menor do que era nos grandes centros. Macaé já tem mais, talvez, né? Mas mesmo assim não tem, às vezes, as opções que alguns jovens precisam. Eles precisam ir, de repente, buscar isso em outras cidades. Então saem para estudar e depois, por lá, podem continuar numa cidade ou nem sempre continuam numa cidade. Então, alguns até descrevem que essa época de mocidade é uma época, às vezes, até de trevas para o espírito. Eu não diria assim. Eu diria que qualquer época onde nós esquecemos a fé e continuamos vivendo é um dos maiores infortúnios da nossa vida. Então, sim,
Se a gente esquecer a fé, se a gente esquecer a justiça, se a gente esquecer o amor, a paz, a vida começa a ser complicada. Nós jovens, porque nós podemos estar em corpos que já demonstram a idade, mas ainda guardamos o espírito jovem. Nós não podemos perder a esperança. Há rumores de guerra, há rumores de conflito, há rumores de doenças, mas o bem prevalecerá. E o que é esse planeta que não uma escola onde a verdadeira pátria é do espírito? Muitos de nós estamos complicando a nossa reencarnação e atrapalhando a nossa chegada lá de lá, porque acreditamos na trincheira endinheirada, nas facilidades do ouro, e esquecemos que, às vezes, a vida é simples, pode nos levar mais rápido aos nossos objetivos, porque nós não nos vimos tão escravizados e presos às coisas que nos tiram a paz. O que eu estou querendo dizer com o seguinte? Vamos pegar uma pessoa tipo Chico Xavier. Chico poderia ter conseguido, de recursos lícitos dos seus livros, direitos autorais em cima dos seus livros, mais de 30 milhões de dólares em direitos autorais dos seus livros. 30 milhões, né, de hoje, né, vamos pôr aí, que na década de 90 ele já teria 20 milhões. Nós estamos falando 20 milhões para o padrão de hoje, 20 milhões de dólares, nós estamos falando de 100 milhões de dólares. É um grande prêmio de loteria. Ele poderia ter justificado, olha, eu vou aceitar os direitos autorais, porque dentro em breve nós vamos comprar um avião para poder ficar viajando o país inteiro e falando sobre o espiritismo. Olha como que eu estou justificado. Eu não estou comprando uma ferramenta para meu prazer, estou comprando uma ferramenta para diminuir distâncias e eu poder levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a luz da doutrina espírita, em todos os locais do planeta. E ele prefere uma vida simples. Os bens materiais que ele tinha eram uma vitrola, alguns discos do Roberto Carlos, alguns sapatos, boinas, uma casa simples, humilde, e, né, refeições diárias. É isso que ele escolheu para ele. A gente fala assim, nossa, né, simples, né? Talvez muito mais inteligente do que a gente imagina. Porque isso tudo que nós estamos aqui é muito fugaz. Né? Um piscar de olhos, nós vamos olhar para nós mesmos e já vamos estar necessitando de bengala ou andador para poder estarmos caminhando. Um piscar de olhos, nós já vamos, de repente, já nos encontrarmos no plano espiritual, contabilizando o bem que espalhamos, o bem que cultivamos. Então, quando nós estamos na condição de jovens, a última coisa que a gente pensa é no nosso desencarne. Não, estou muito novo, tem muitos anos pela frente. Aí quando a gente chega lá pelos 40 e poucos, 50, vem a crise da meia-idade. Né? Ah, meu Deus, eu não fiz nada. Então, quando a gente trabalha no bem, fazendo bem, ajudando no bem, a crise de meia-idade não se instala. Eu falo assim, não, eu fiz, eu trabalhei, eu melhorei, me tornei melhor. Eu olho para mim hoje, olho há 3 anos atrás, vejo que hoje eu estou muito melhor. Então, ao jovem, fica o convite, diante das possibilidades do mundo, dos trabalhos que tem na casa espírita. Quanto mais agora, de retorno pós-pandemia, a necessidade que nós temos de trabalhar até na casa espírita, porque nós temos mais saúde, é natural que os mais velhos estejam mais receosos ainda devido à fraqueza orgânica, que se pegar um Covid poderia, né, levar a complicações, às vezes até o desencarne. Então, está na hora da gente começar a falar o seguinte, né, jovem, nós precisamos também de vocês, porque nós sabemos que jovem é só no corpo, nós somos espíritos imortais. E muitos jovens guardam mais madureza do que muitos anciões. Então, só para a gente pegar o exemplo de Jesus, com os seus 12 anos, mais ou menos, né, que a gente sabe pela idade que se faz fazer esse ritual,
em que ele vai com a família para Jerusalém, jovem Jesus, e lá eles são por 3 dias. E durante esses 3 dias, vão para doutores. Gente, para você segurar a atenção de doutores da lei, de pessoas que estudam a questão religiosa, você tem que saber o que fala. E são 3 dias ali que ele estava falando e o pessoal se maravilhando com o que ele estava falando. Então, a gente sabe que é o espírito, não a condição física do corpo. Então, fica o alerta para todos nós. O alerta de que nós necessitamos, né, agir da forma mais concisa e correta nos propósitos que nós nos propomos no nosso planejamento reencarnatório antes de nascer. Mas eu não sei o que eu propus. A oração vai nos aproximar. A oração vai nos trazer esse caminho. Então, a gente começa a perceber a importância de abrirmos a nossa mente para o Cristo, para que Ele possa, lá no fundo, falar e a gente descobrir realmente qual é o nosso planejamento reencarnatório. Há uma carta do Emmanuel, vou compartilhar com vocês. Gente, essa carta é para todos nós, tá? É uma carta para o jovem. Nós estamos nessa condição. Então, é uma carta que foi escrita em 76, como eu falei para vocês, em novembro de 76, né, do Reformador, que diz assim: diversos amigos espirituais procuram estimular-lhe as energias da sentinela de renovação interior ao clima abençoado do Evangelho. Isso são os pais, são professores, são evangelizadores, a própria leitura do livro. Não cultive qualquer sombra de dúvida no coração, porque a dúvida sobre o amanhã, como vai ser, é que é o problemático quando nós estamos nessa condição de juventude, né? Nós confiamos pouco na providência divina. O trabalho é uma estrada luminosa e alegre na direção da vitória com o bem. E, nesse sentido, a sua alma de semeador da Boa Nova vem encontrando júbilos diferentes na marcha para os cimos da libertação. Não descreia da sua possibilidade de realização com Cristo. Não existe ninguém que é jovem, ao ponto de achar que o seu trabalho é insignificante, que ninguém está notando. Tem uma espiritualidade. Quando a gente está de dia, olhando ao céu, nós observamos um céu azul. Mas por trás daquele céu azul, há estrelas, tão numerosas quanto tem as noites. Só que à noite, com a diminuição da luz do sol, a gente vê as estrelas. Durante o dia, a luz do sol não nos permite. Só em época de eclipse total, se você estiver num lugar, você vai voltar a ver estrelas durante o dia. Da mesma forma que a gente às vezes está no calor do dia da nossa vida, no sol a pico da nossa juventude, nós não somos capazes às vezes de perceber as energias daquelas estrelas, daqueles espíritos que estão vinculados a nós. Mas são espíritos que ali estão a nos mandar suavemente, sutilmente, os seus fótons de luz, fóton de amor, de carinho até nós. Da mesma forma que o fóton de luz vem da estrela. Então, o que a gente percebe? Que nós precisamos ter o equilíbrio, a paz, para a vitória no bem. Porque é nessa questão de falar o seguinte: eu não sou novo ao ponto de não ter responsabilidades e caminhos a seguir. Não descreia da sua possibilidade de realização com Cristo. Nosso maior enigma na carne é a desintegração de certas algemas pesadas que nos jungem, nos ligam às concepções individuais, por nos cristalizar, por nós cristalizadas, apaixonadamente, nos círculos do tempo.
Nós viemos aqui para resgatar e transformar nosso passado em amor no presente, equilibrar-nos novamente. Sentimos a revelação do céu, mas conservamos preso a determinados sistemas de luta na Terra. E entre a esperança e a construção do novo destino, despendemos anos a fio, porquanto nem sempre adquirimos a coragem precisa para avançar. O que nos falta como jovens é essa coragem de avançar. Porque a gente empenha um pouco, a gente se empenha, dedica, e a gente não vê, às vezes, o resultado no nosso espírito imediatamente. Então, nós vamos começando a ficar desanimados. A gente pode fazer uma analogia igual àquela pessoa que quer deixar um vício, como o vício do cigarro. E aí ele consegue um certo êxito, depois vem uma recaída, e aí depois da recaída ele se sente tão fraco de começar novamente. Se você está nessa condição, continue. Você vai conseguir. E cada vez que você lutar, você vai encontrar a análise para descobrir onde você houve a falha que fez você ter nova recaída para não voltar a cair novamente na tentação do fogo. A mesma coisa falamos para nós jovens, né? Você viu que eu coloquei nós, né? A gente olhar para a gente e falar o seguinte: eu estava por esse caminho, por que eu errei? O que eu preciso fazer para resgatar novamente esse caminho? Aí, sim, nós vamos perceber que nós vamos ajustar a nossa marcha com Cristo. E aí nós vamos conseguir ter mais sucesso, né? Bom, deixa eu ver onde que parei, acho que foi aqui no 7, né? Já lemos o 6. Sentimos a revelação do céu. Não, desculpa. Eu vou ler no 4 de novo, porque esse 4 é muito importante. Não descreia da sua possibilidade de realização com Cristo. Nosso maior inimigo na carne é a desintegração de certas algemas pesadas que nos jungem às concepções individuais e por nós cristalizadas apaixonadamente nos círculos do tempo. Sentimos a revelação do céu, mas conservamos preso a determinados sistemas de luta na Terra. E entre a esperança e a construção do novo destino, despendemos anos a fio, porquanto nem sempre adquirimos a coragem precisa para avançar. Não se acredite, porém, encarcerado nas limitações dessa natureza. Seu espírito tem sabido criar um novo campo de ação dentro de si mesmo para levantar voos novos no porvir, iluminado pelo cristianismo redivivo. Não guarde inquietações, contudo, em sua jornada para os nossos objetivos fundamentais. O esforço de cada dia é o ascendente legítimo da coroa do êxito do céu. Então, é cada dia um esforço. Nós, então, estamos naquela condição daquela pessoa que apresentou desequilíbrio em certa fase da vida com o álcool, e que procura ajuda, e o AA faz uma ajuda espetacular, que diz o seguinte: pensa esse dia. Nós temos que vencer o dia. Então, quando a gente vence o dia, a gente consegue crescer. Hoje eu posso me dedicar ao bem, me dedicar ao Cristo? Vou me dedicar ao bem, me dedicar ao Cristo. Não guarde inquietação, contudo, de uma jornada para os novos objetivos fundamentais. O esforço de cada dia é o ascendente legítimo da coroa do êxito no céu. Cada um de nós aproveitará os minutos, santificando-os com o serviço renovador. Se desejamos alcançar as obras que nos comprometemos a realizar lá no plano espiritual, companheiros de sua condição, que podem contemplar a verdade em pleno roteiro juvenil, podem concretizar alta percentagem de nosso idealismo espiritista cristão no mundo. Então, nós começamos esse trabalho cedo, nós conseguimos galgar mais avanço. Não vemos no movimento de vocês, os irmãos mais jovens, realizam uma
excursão à esfera das imagens sem consistência ou dos sonhos inúteis, em que a demagogia ardente, compreensível nos corações menos experimentados, pretendam estabelecer linhas divisórias entre a mocidade e a velhice, consideradas na expressão carnal da vida terrestre, mas sim larga cruzada de educação, onde a educação pode realmente plasmar sublimes milagres para o mundo regenerado de amanhã. Olha que lindo que ele acabou de comentar. Observamos na sementeira que vocês é uma carta a jovens, então está falando aos jovens. E nós também estamos lendo aqui, porque somos jovens mesmo, né? Então, lá, observamos na sementeira que vocês intensificam a promessa do futuro pelo trabalho preparatório do presente. Em razão disso, consideramos que o seu coração, integrado nesse abençoado esforço, conseguirá atingir grandes edificações no porvir, com o aproveitamento valioso das oportunidades de aprender e agir, trabalhar e servir pelo triunfo brilhante das causas divinas da humanidade, que é, portanto, a nossa própria causa. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, porque eu achei que eu posso estar prejudicando. Então, nós paramos aqui na nossa própria causa. Facilitar a leitura agora. Auxilie os irmãos de tarefa, colaborando consigo mesmo no erguimento da luz acima das sombras e do bem sobre a imperfeição. Não há juventude ou velhice, segundo o conceito humano. Há moços que se revelam em plena senectude pelo abatimento espiritual e pela ansiedade inoperante com que comparecem diante do altar da vida. É esse que nós temos que combater. Esse jovem que já guarda o coração amargurado e triste e não consegue se ver jovem, radiante de força. Então é esse que tem que voltar a se ver como jovem. Nós sabemos de jovens que quando jovens eram velhos e agora quando velhos aprenderam a ser jovens. Então se a gente foi jovens com a sensação de derrota, ainda podemos despertar o Cristo em nossos corações e vencer isso. Então nós paramos aqui, ó, vou mostrar para vocês, né? No altar da vida. Então, vou ler de novo aqui, porque eu cortei a palavra no meio. Há moços que se revelam em plena ceitude pelo abatimento espiritual e pela ansiedade inoperante que comparece diante do altar da vida. E anciãos que se mostram maravilhosamente rejuvenescidos pelo espírito de trabalho e pelo entusiasmo com que aceitam as dificuldades e os desafios da vida. Então, fazer as pazes com Deus em tudo é a nossa vitória para sermos jovens. Conquistemos, pois, visão, meu amigo, para que a terra nos confie a divina herança a que nos achamos destinados. Dilatemos a nossa capacidade de receber as bênçãos do infinito, descerrando novos horizontes dentro de nossas próprias almas, a fim de que o nosso eu encontre a necessária sublimação para refletir os desígnios do eterno e compassivo Senhor. Coloque o seu ideal de crescer vitalmente com Cristo acima de todas as preocupações de natureza terrestre. E não nos esqueçamos de que a nossa tarefa no momento é a de educar em todos os setores, através da boa vontade, do estímulo fraternal, da caridade incessante e da cultura enobrecedora entre jovens, velhos e crianças. E consagrando as nossas horas e obras do aperfeiçoamento espiritual, em nós e por nós e fora de nós, sob os padrões do Cristo, nosso mestre e amigo celestial, esperemos por ele, cada dia, no abençoado trabalho de nossa redenção.
Emmanuel. Com isso, amigos, nós estamos interrompendo, né, o estudo da noite, confiando, né, acima de tudo, que nenhum trabalho que a gente começou, seja em qualquer época da nossa vivência corporal, jovem, maduro, mais velho, a gente fala até melhor idade, e realmente é uma ótima idade para melhorar, aperfeiçoar. Vamos usar esses tempos que nós temos, e esses trabalhos que nós estamos fazendo, com vigor, com carinho, que a gente tinha lá na juventude. Talvez não com a mesma força física, mas com a mesma alegria no coração. Porque assim nós vamos vencer. Jovens, se vocês estão ouvindo esse estudo, vamos lá. Vocês são os verdadeiros sentinelas da luz, os engenheiros sociais deste futuro. Vocês têm consciência e têm responsabilidades que outras gerações desconheciam. Vocês são socialmente mais equilibrados, mais conscienciosos. E essa responsabilidade, às vezes, nos traz o peso do saber, mas também traz a esperança de sabermos que temos muito trabalho a fazer. Mas quando estamos com Cristo, podemos, com a nossa fé, transportar as montanhas que carregamos interiormente das nossas tendências milenares para um novo viver com Cristo, trabalhando na seara do Mestre. Então fica aí o convite a todos os jovens, o convite a todos nós que nos sentimos jovens, para trabalharmos na seara cristã, dentro da casa espírita, nos nossos lares, nas ruas, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nas nossas escolas. Todos os lugares, a gente tentar todos os dias personificar o Cristo dentro dos nossos corações. Se assim procedermos, vamos sentir uma verdadeira alegria. Tudo que a gente vê aqui hoje, de desequilíbrio, é passageiro. Na verdade, é o que um futuro será glorioso, de paz, amor e equilíbrio. Vamos confiar nisso. Uma coisa interessante que a gente percebe é que os assuntos para os jovens têm que ser tão profundos e têm que ser, às vezes, até mais trabalhados do que aqueles que são trabalhados no salão. Porque nós estamos ali com o jovem diante de problemas do ser, do destino, da dor, de incertezas, de inseguranças. O jovem acha que vai encontrar as respostas no colega dele da mesma idade, ou um pouquinho mais velho, porque tem um pouquinho mais de experiência do que ele. E às vezes nós percebemos que o que o jovem precisa realmente é daquela coisa de uma lição de consciência. O Chico Xavier comentava com os sobrinhos dele sobre o Vida e Sexo, por exemplo. E aí os sobrinhos dele falaram assim, que é isso, tio? Em que época que você vive? Ele falou, na época da consciência. E aí, ele foi lançado em 1970. Inclusive, nós já trabalhamos aí esse tema na mocidade, nós estamos falando no mês do Moço Espírita aí, há 25 anos atrás, mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Era sobre o livro Vida e Sexo. E nós trabalhamos isso porque a gente sabia que a queda do espírita é por duas vertentes, é o dinheiro e o sexo, o desequilíbrio em ambas essas áreas. Que são áreas nobres, têm só lado positivo e algumas vezes, se a gente não presta atenção, a gente pode ter quedas violentas nesse sentido. Então, nós montamos um grupo, né, de estudo do livro Vida e Sexo, não era só leitura, era estudo. Nós estudamos esse livro Vida e Sexo, por exemplo, com a mocidade, lá em Belo Horizonte, nós estudamos 12 anos. Depois, aqui, fizemos mais 2 anos de estudo aqui, né? Inclusive, alguns a gente até postou no YouTube, né? Tá até com o meu nome lá, mas é porque era na minha página. E, assim, são estudos que a gente vê com relação à questão do vida e sexo,
que é extremamente importante, porque o jovem, ele não pode ter temas mais suaves, ele tem que ser convidado de novo à responsabilidade. E quando a gente põe jovens estudando de forma profunda, eles chegam a conclusões que os mais velhos têm dificuldade de chegar, porque os mais velhos já cometeram erros que mascaram aquelas verdades eternas diante da sua contestação. Quer dizer, quando a gente vê numa obra espírita certas verdades e a gente não tem débitos porque o nosso esquecimento do passado permite que a gente pense sem pesar, é totalmente diferente que quando nós já estamos mais maduros, já erramos naquele campo, e na hora que a gente vê, naturalmente nossa consciência bloqueia, dizendo o seguinte: não, isso não é bem assim e tal, porque a gente não quer sentir o peso dos nossos erros. O jovem não tem muito isso, então ele pode pegar firme, e é importante que ele pegue firme nesse sentido, para evitar, né, que ele acabe cometendo aqueles erros que um dia vai se arrepender. Porque o potencial do jovem, quando ele se apaixona, é de remover montanhas mesmo, né? Porque a sua atividade, ele não tem ele que dividir talvez o tempo com a família, com a esposa, com o filho, com o marido, ele com netos, a responsabilidade de ter que trabalhar, sustentar uma casa, ele está mais por conta de estudar. E o estudo das questões intelectuais do mundo não, como fala, não quer dizer que ele perde tempo, ou na verdade ele acaba até ganhando tempo em estudando essas questões espirituais. Então, aproveitar essa época em que tem toda a força, tem toda essa questão, toda essa garra, para poder ir trabalhando. E quando você junta a experiência do mais velho com a força e a garra do mais novo, todo o movimento espírita sai. Nós sabemos que, nem você comentou, sobre a questão do medo, né? As casas estão retornando, estão com mais vazias, mas eu acho que aqui, eu acabei de vir do Congresso Espírita em Juiz de Fora, foi acho que 15 dias atrás, da semana passada, um dos 2 dias. A vida é tão corrida que a gente não está nem tendo mais noção, mas foi agora recente. Estava lotado, né? Assim, tinham, como fala, o auditório estava, foi no hotel, lotado. Então, nós observamos que os espíritos estão aí trabalhando, e a gente precisa, às vezes, motivar, porque realmente é importante continuar com esse trabalho de remoto, né, quer dizer, de oferecer para aquelas pessoas que não podem sair de suas casas, ou têm preferência por não sair de suas casas. Nós temos que começar, às vezes, a pensar na questão presencial, porque é isso que, às vezes, também pensa trazer o jovem. Nós estamos competindo realmente com uma série de redes sociais, facilidades, né? Nós temos hoje tanta facilidade que, às vezes, isso serve como sombreamento para as realidades que nós devemos buscar. Mas nem por causa disso, não devemos deixar de lutar para conseguirmos termos essa vitória no bem, né?